Tema de hoje, plantar e colher. E esse tema, ele é muito significativo, porque ele pode ser interpretado das mais belas e variadas formas possíveis. Plantar e colher. Não existe semeadura espontânea. Existem ramos da ciência que falam sobre a espontaneidade da vida. Os materialistas acreditam nela. E nós não temos absolutamente nada contra os materialistas. São nossos irmãos de caminhada. Porém, não acreditamos em semeaduras aleatórias. Não acreditamos nessa questão do surgimento do nada. Tudo são plantações. Tudo são arados das mais variadas terras que precisam ser preparadas. Ora, amigos, ninguém é obrigado, de forma alguma, a semear. Qualquer que seja a semente, de forma alguma. Porém, depois da terra lavrada, adubada, irrigada, semeada, é quase certo de que a planta, num esforço hercúleo, brote. E é bem provável que ela se faça, se tiver os devidos cuidados. Então, amigos, chegamos à conclusão de que as semeaduras, elas são atos extremamente voluntários que todos nós fazemos. E não somos obrigados a fazê-los, diga-se por passagem, de forma alguma. Porém, a colheita, meus amigos, ela passa a ser obrigatória. O que será que plantamos? Como será que colhemos? Quem planta ervas daninhas é bem certo de que não colherá trigo. Não é verdade? E era um pouquinho sobre isso que nós gostaríamos de conversar. Sobre plantar e colher. Uma passagem que está lá em Mateus 18, 28 e 35, muito conhecida, diga-se por passagem, que fala assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Tendo começado a ajustá-la, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo, porém, o servo com que pagar, ordenou o senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía e que se pagasse a dívida. O servo, pois, prostrando-se, o reverenciava dizendo: tem paciência comigo que te pagarei tudo. O senhor teve compaixão daquele servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, porém, aquele servo encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários. E segurando-o, o sufocava, dizendo-lhe: paga o que me deves. Este, caindo-lhe aos pés, implorava: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não o atendeu, mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros o que se tinha passado, ficaram muitíssimos tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o seu senhor, chamando-o, disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me pediste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? Irou-se o seu senhor e o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar o seu irmão. É grave. Numa primeira leitura, poderíamos dizer até trágico, passando uma ideia de um senhor bipolar. Pois no momento ele dispensa o seu servo
e num outro momento, num arroubo de justiça, o condena de maneira tão dura. E isso soa um pouco estranho dentro dessas paredes. Vou contar para vocês, porque um dos grandes benefícios do Espiritismo é nos apresentar um Pai extremamente justo e bondoso. Um Pai que ama, um Pai que, sob a inspiração, Jesus diz que devíamos perdoar os nossos inimigos 70 vezes, 7 vezes. E não é 490, gente, acredita em mim. Tá? Não é isso, não. É muito mais do que isso. 7, dentro da história das religiões, ele apresenta-se de uma maneira muito simbólica. Mas deixa o 7 para lá. E agora temos essa informação aqui, Danilo, dizendo assim: assim meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar o seu irmão. Então, quer dizer que se nós temos problemas, deixa eu ver se eu entendi, me corrija se estiver errado. Se eu tiver problemas com um de vocês, ainda bem que somos pessoas muito elevadas e não temos problemas de relacionamento, graças a Deus, mas são apenas suposições. Em um dado momento, eu serei entregue ao verdugo, aquele que penitencia, aquele que aplica os açoites, aquele que faz com que a lei se cumpra em seus rigores. É isso que vai acontecer comigo. É isso? Me explica. O que você acha? Então, daí nós estamos entrando nessa contradição aqui sobre essa apresentação que o Espiritismo faz, essa libertação que o Espiritismo faz conosco, de nos apresentar um Pai amoroso, um Pai infinitamente bom e justo. Então, não cabe mais muito essa ideia punitiva. Por mais atroz, por mais difícil, por mais que nossa mentalidade, nosso conhecimento julgue de situações cruéis aos nossos olhos. Chegue, tem lugar aqui, por favor. Será que meu Pai será justo me castigando? Mas, de repente, Danilo, pode estar ocorrendo em alguns pensamentos o seguinte: mas então, quer dizer que está tudo bem? Que eu provoco agressões, que eu causo sofrimento, que eu trago prejuízos nas mais variadas esferas possíveis e imagináveis? E está tudo bem? É isso? Não me parece a apresentação de um Deus justo. Não me parece. Então temos um problema para resolver aqui, Danilo. Como podemos resolver isso? Gostaria de nos dar uma luz sobre isso? Sim, como? A conta do destino criada por nós mesmos. Vamos fixar isso. A conta do destino criado por nós mesmos, englobando os créditos e os débitos, que em particular nos digam respeito. É o sistema de contabilidade do governo da vida. Agora eu vou convidar minha amiga contadora a continuar a nossa palestra. Brincadeira. Hoje não, né? Então, pegando esse raciocínio do Chico e do André Luiz, o que eles falam? É o destino que nós criamos. Então está falando que a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, o plantar e colher, igual a gente está aqui colocando, significa que é uma obrigatoriedade que tudo vai acontecer da forma que vai acontecer.
É uma obrigatoriedade que todo mal que eu fiz eu tenho que pagar exatamente na mesma moeda, igual a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Imagina só, se na vida passada eu me juntei a um bando e a gente ia em vilas, assassinava pessoas. Ao longo da minha vida, matei 100 pessoas. Nessas guerras tribais que a gente ia lá. Significa que eu vou ter que, por essa ideia de lei, por essa ideia de karma, que eu tenho que pagar exatamente na mesma moeda tudo aquilo que eu fiz. Eu tenho que desencarnar 100 vezes? Tenho que ser 100 vezes assassinado? Não. Mas significa que eu plantei algo. Que eu plantei algo. E logo terei que colher algo. Ainda nesse raciocínio de mais ou de menos, onde que ele colocou que a contabilidade da vida, ele diz da seguinte forma, para pensar. Aqui você tem 2 porquinhos de cofrinho, sabe? Sabe aquele porquinho de cofrinho que a gente tem? Você tem 2. Beleza? Para toda boa ação, eu vou pegar uma moeda e vou colocar no porquinho da boa ação. Para toda má ação, você vai pegar uma moeda e vai colocar no porquinho da má ação. E ele diz, existe um saldo. Como é que está o teu? Dentro desse saldo que você tem, de mais ou de menos, de boas e más ações, você tem que parar para pensar que esse saldo vai te gerar um futuro. Vai te gerar um futuro. O saldo que eu tenho vai me levar a algo que eu posso começar a reparar, ter que pagar essa conta ou ter crédito, né? Nessa vida ou nas sucessivas. Ou, inclusive, no período entre vidas corporais. Que lá vou ter que aprender, posso ficar um tempo no umbral, tentando repensar como que foi minha vida. Então é isso que ele está dizendo. Olha só que passagem bonita. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A frase diz por si mesma. Ela é muito conhecida. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Olha que Paulo, inspirado, diz na carta aos Gálatas, versículo 6, capítulo 7 a 8. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Muito claro. Muito claro a colocação do Paulo. Que uma vida, quando ele fala carne, a gente pode ver na continuidade das cartas dele, ele sempre coloca assuntos para a carne. Então ele fala, meus irmãos, não vivam para a carne. Que ele relembra luxúria, desejos sexuais, absurdos, né? Uma vida individualista. E quando ele fala viva para o Espírito, ele está falando de viver para coisas elevadas. Para coisas elevadas. Então quando ele fala para a carne, ele não está falando só para o físico, né? Ele está falando, a ideia é muito mais ampla para que isso. Então ele falou o seguinte, cara, se na tua contabilidade da vida aqui, dentre os 2 porquinhos que estão aqui, por mais que você não tenha sido só uma má pessoa, mas você viveu uma vida só para você tchum, 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 só colocou moedinhas em qual porquinho? Em qual cofrinho? No cofrinho das más ações. De uma vida só para você. De uma vida não voltada a nada para o Espírito. De uma vida que você só pensou em você. Aí ele fala o seguinte, irmão, pela lei de causa e efeito, uma hora ou outra, pode vir, tem cadeira aqui na frente. Você tem que entender que Deus é justo. Logo, se ele é justo, você vai ter que se equilibrar nessa contabilidade. E olha aqui que bonito que Jesus falou. Mas tendo sido semeado, cresce. Mas tendo sido semeado, cresce. O que está dizendo? Tudo que a gente semeia, de uma forma ou de outra, pode crescer. Tudo.
é um pensamento, é uma ação no bem. Ah, você fala assim, mas Danilo, ainda eu não sou bondoso, eu não sou espírito elevado. Mas eu te pergunto, irmão, você está semeando isso dentro do teu coração, nas suas preces? Tô. Então você está no caminho. Porque um dia vai crescer. Um dia vai crescer. Essa espiritualidade que Paulo está falando. Ah, e vem para você, né? Você está semeando boas atitudes? Você tenta ajudar alguém? Você ora? Você está tentando ter mudança de conduta? Não. Então não tem como colher uma coisa diferente. A doutrina espírita fala que o esforço pessoal, a minha dedicação, vai gerar resultado. Vai gerar resultado. Vamos dar um exemplo. Isso aqui, do plantar e do colher e dos erros, né? Tinha um trabalhador espírita, ele participava de mesa mediúnica e tudo. Daí ele pegou, um dia ele teve um acidente, né? Um acidente, uma máquina, e perdeu o dedo. Perdeu o dedo. Ficou muito chateado, muito triste, né? Demorou para se recuperar, um evento dolorido. E daí ele foi para a mesa mediúnica. Quando ele estava na mesa mediúnica, veio a mensagem dos espíritos. Que ele perdeu um dedo e ele falou que ele estava muito chateado, tinha perdido o dedo. Ele falou, mas meu irmão, a providência divina, o teu futuro era ter perdido um braço. Para pagar um pouquinho as coisas que você fez lá atrás. Você só perdeu um dedo porque você está trabalhando bem. Então talvez, na vida passada, a gente pode ter desenhado, escrito, ter trabalhado em coisas não muito dignas para o espírito? Claro. Mas significa que igual essa que eu falei, do exemplo de que eu matei 100, vou ter que morrer 100 vezes, porque eu plantei 100 assassinatos e eu vou ter que colher 100 mortes? É assim que funciona a contabilidade divina? Não. Porque a gente tem um Deus, igual o Miro estava falando, que é amoroso, que é pai, e que diz que a gente pode reparar um pouco dos nossos erros nas nossas ações no bem. Na nossa mudança de conduta e de comportamento. Tanto que esse homem, que era para ter perdido um braço, ter sofrido mais, só perdeu um dedo. Porque ele tinha méritos espirituais, que o fizeram ser merecedores da ação dos bons espíritos na nossa vida. Não significa que a gente tem que fazer o bem só para falar o seguinte, olha, eu vou fazer o bem só para, né, para colocar mais moeda dentro do porquinho do bem, a espiritualidade me ajudar mais. Não. Só que daí a gente está exercitando o nosso egoísmo com esse raciocínio. A gente tem que desenvolver essa vontade sincera de plantar coisas boas no nosso coração. Quer continuar, meu amigo? Essa questão da semeadura livre e a colheita obrigatória, ela remete muito uma espécie de um pensamento espírita assim, nosso, daquela coisa mais ou menos assim, né? A pessoa é boa, visivelmente boa. Ela trabalha no bem, ela faz o bem, o que ela pode, ela faz o que ela não pode, ela dá um jeito. Se ela não puder dar um jeito, ela de quebra não atrapalha. E tudo dá errado, Danilo. Tudo dá errado. Né? É uma vida passada em cima de uma corda bamba. Se não é a corda bamba do campo afetivo, é do campo acadêmico. Se não é do campo acadêmico, bambeia no campo financeiro. Se não é no campo financeiro, é no campo da saúde. Se não é no campo da saúde, é da relação interfamiliar. Vive nisso. E a gente olha e diz, mas ele é do bem. Aí, comumente, a gente usa aquela famosa expressão. Você não se explica nessa vida. É porque a resposta está na outra. Quando a gente fala do termo de ação e reação, a gente entra muito para o campo da física, sabe, gente? Muito para o campo da ciência, né?
Se a gente for revisar os bancos acadêmicos lá, né, a gente vai encontrar a terceira lei de Newton, que ela diz assim, né, que qualquer força que você aplique em um corpo, ela voltará com a mesma força e intensidade em sentido contrário. Isso é ação e reação, né? A gente usa bastante o termo ação e reação dentro do espiritismo, mas ele se enquadra mais na física, ele se enquadra mais nas exatas. No espiritismo isso não se encaixa muito, sabe? A gente usaria muito mais o termo causas e consequências. Porque a nossa vida, ela não é uma matemática exata. Nunca vai ser. A nossa vida é aquelas equações que você faz folhas e 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 nunca vai chegar ao final dela. Porque é muito mais extenso do que a gente imagina. Quando a gente fala, como o Danilo acabou de comentar ali, sobre esses problemas, a gente entra numa questão muito kármica, sabe? E o karma prevê isso. O karma prevê que, do jeito que você agiu, da mesma forma lhe acontecerá. Algo parecido com a física. Mas não é assim. Gandhi, o discípulo da paz, ele tinha um ditado que libera a piada, mas é a mais pura verdade. Porque quando nós temos esse julgamento, não, fulano está passando por aquilo porque vá ver o que ele fez na outra encarnação. O que ele fez na outra encarnação? O que realmente ele fez? Não sei. Não faço a mínima ideia. Até porque isso é uma bênção, né? E não nos cabe a nós saber, né? E não nos cabe saber. Se assim o fosse, saberíamos, né? Sabe? E não é isso. É tanta coisa que pode acontecer. Tantas maneiras que há da gente fazer as nossas reparações. O perdão, segundo Paulo, ele cobre uma multidão de pecados. E é bem fácil perdoar, né? E esse silêncio não é muito bom. O silêncio fala muitas coisas, né, gente? O silêncio fala bastante. É fácil perdoar, gente? Não é. Não é. Às vezes, erroneamente, a gente pode pensar assim, mas como é que fulano consegue? Ah, mas é fulano. Né? A gente mesmo, no nosso meio, tem o costume de dizer, mas Chico Xavier era de um outro material. A forja dele é diferente. Divaldo Pereira Franco, minha amiga? É Divaldo Pereira Franco, né? É outro nível. Dá a impressão que a gente está dizendo assim que Chico foi privilegiado, que Divaldo foi privilegiado. Mas sabe, esse entendimento de Deus que entrega pão assim, né, para a gente, mas não é isso. Porque Deus não entrega pão para a gente, Deus é um sol. E ele irradia para todos os lados, exatamente na mesma intensidade. Algumas pessoas, alguns irmãos nossos, aprenderam a absorver essa irradiação de uma maneira diferente. São mais esponjosos. São mais, como que é o nome da característica quando absorve bastante? Permeáveis. São mais permeáveis para receber. Isso sim, é possível. Sabe? Então, a gente não pode cair nesse senso comum de dizer que o sofrimento está acontecendo porque o Danilo fez não sei o que na vida. Não pode, porque não é assim que funciona. A gente tem que olhar isso com olhos doces, sempre, né? Exatamente. Né? Com olhos muito doces. Né? Se me permite uma breve história,
Todo mundo, com certeza, já ouviu falar daquele livro bem famoso chamado Nosso Lar. Sim, né? E o filme, né, para gente dar uma olhadinha, agora lançou o Nosso Lar 2, baseado no segundo livro da série chamado Os Mensageiros. E tem uma passagem, eu não vou me lembrar exatamente o capítulo, acho que 16, em que a mãezinha de André Luiz é o que desencarnou, né? E ele passou 6 anos no umbral, até que ele atingisse um nível de... não de sofrimento, gente, não é isso. Mas até que ele atingisse um nível de arrependimento real. Né? Não para ser salvo, mas para poder perceber a ajuda que sempre esteve ali. Mas é necessário que se estenda o braço. É necessário querer. Né? Então, ele é realocado para o Nosso Lar, lá ele se restitui fisicamente, não, desculpa. Ele se restitui saudavelmente, em espírito. E então, a mãe dele vem ter uma conversa com ele. Né? A mãe de André Luiz, segundo conta no livro Nosso Lar, um espírito já muito elevado em relação ao próprio André Luiz, o filho. Né? A gente sonha ir para o Nosso Lar. Quando eu desencarnar, eu quero ir para o Nosso Lar. Para já chegar como ministro, né? Já chegar como ministro. Né? Assim, cadê meu ministério? Né? De preferência da reencarnação, para poder mandar na vida dos outros. Né? Mais ou menos assim. E sabe, gente, vou falar uma coisa para vocês. Tem coisas muito mais lindas do que o Nosso Lar. E o Nosso Lar é uma colônia situada em cima da cidade do Rio de Janeiro. Tem mais essa de quebra ainda. E a gente vai para uma colônia em Araucária. Sabe lá Deus se não é em cima da Cocelpa. Sabe lá Deus, gente. Sabe? Mas voltando ao assunto, né? A mãe de André Luiz, uma vibração enorme, que exalava amorosidade. Ela precisa baixar a vibração para atingir Nosso Lar, para poder conversar com o filho. E o reencontro é emocionante, vale a pena a gente ler o livro novamente. André Luiz começa a fazer perguntas e, num dado momento, ele... Mãe, como está o nosso pai? A mãe, muito tranquilamente, desencarnou. E André Luiz sabia da situação do pai. E você sabe em que situação que ele está, mãe? Claro, ele está em companhia das nossas 2 irmãs. 2 irmãs? A senhora está se referindo às 2 amantes que ele tinha em vida? Sim, meu filho, sim. São nossas irmãs. Mas já está tudo arranjado, meu filho. Fique tranquilo. Em breve tempo eu vou reencarnar. Seu pai também vai, já está sendo providenciado isso. E nós casaremos novamente. E André Luiz fica assim, né? De novo, mãe. Né? E as 2 irmãs também vão reencarnar, meu filho. Aí a gente vai deixar um pouquinho o livro Nosso Lar de lado e vamos fazer um quiz. Quiz é aquele jogo de pergunta e resposta. A mãe de André Luiz, o pai, Sr. Laertes, e as 2 entidades que eram amantes do seu Laertes vão reencarnar os 4. Opção A. Eles vão se reencontrar e vão casar novamente. E já que estamos falando sobre causa e efeito, quando der mais ou menos uns 5 anos, 6, vida estabilizada, emprego bom, casa bacana, carro do ano, a mãe de André Luiz vai arranjar 2 amantes. Essa é a primeira opção. Opção número 2. Essa é a correta. Pela convenção normal, essa é a lei de causa e efeito, como deveria funcionar, né? Ó, causa e efeito, né? Pai fez isso, uma causa. O efeito, vou fazer também. Opção 2.
Os dois vão se casar novamente, terão 2 filhas, e essas filhas vão acabar aprontando alguma coisa em que vai separar o casal, e um vai ficar culpando o outro, porque, na verdade, Danilo, essas 2 pessoas que eram amantes do seu Laertes, elas contribuíram para a falência da relação, não da parte da mãe, mas por parte do pai. É crível, é crível. Sim, dá para ser. Opção número 3. Eles vão casar novamente e as 2 pessoas que trabalharam na relação extraconjugal com o pai vão reencarnar como filhas. Porque, de uma certa maneira, o pai de André Luiz e as 2 tiveram uma relação amorosa. Doente, deturpada, fora dos padrões do que nós consideramos amor. E agora elas vêm com essa necessidade de retornar para que o pai e as 2 possam vivenciar o amor de verdade. Dentro de um panorama de um pai justo e bom, qual parece ser a alternativa mais correta? 1, 2 ou 3? 3, né? 3. Isso não é pra gente ficar pensando nos nossos vínculos familiares, né? Não. Não era a ideia, né? De forma alguma. Ficar preocupado com Não isso. era a ideia. Mas é da ideia de se quebrar ciclos errados. É da ideia de que pode ser feito diferente. Fácil? Então, meus amigos, daí nós voltamos um pouquinho assim, nas justiças das reencarnações e as bênçãos do esquecimento. Como que uma mãe, por mais amorosa que seja, vai abrigar novamente em seu ventre um fruto que gerou dissensão na família, sabendo, conscientemente? Como que ela vai oferecer para essa pessoa o alimento do próprio corpo dela? Como? Como que a gente vai lidar? Eu e o Danilo somos amicíssimos. Mas quais são os reais laços que nos unem? E eu acabei descobrindo que o Danilo, 3 reencarnações... É mentira, tá, gente? É mentira. Tá? Não é mentira. Não é mentira. A gente não mente aqui. Ninguém mente. A gente conta a causa. Né? Isso. São painéis imaginativos. Né? E eu descobri que o Danilo, há 3 reencarnações atrás, ele era meu irmão. O que se criou comigo, que brincava comigo. E mais tarde, ele se desvia do caminho dele e, por um motivo fútil, ele me assassina de forma bárbara. E hoje nós estamos aqui, olhando um para o outro, feliz, alegre e contente. Ah, você. Bendito esquecimento. Bendita causa. Bendita consequência. Porque a lei de Talhão, ela existiu, foi instituída, mas não mais. Só que às vezes nós, estou falando eu, tá? Vocês não. Eu acabo transformando causa e efeito em talhão, em olho por olho, em dente por dente. Às vezes eu estou fazendo isso. O pior é que às vezes a gente está desejando isso. A gente está vibrando nessa frequência
aonde a gente deseja. Só um comentário aqui, Binho. A gente está desejando que todo mal que nos fizeram, que a pessoa receba a mesma parcela. A gente está desejando que qualquer injustiça que aconteceu na nossa vida, que a gente acha que foi injustiça, porque muitas vezes a nossa percepção do que está acontecendo com a gente ela é muito parcial, porque a gente só vê o nosso ponto de vista. Às vezes é difícil a gente ver o ponto de vista do outro porque está nos ferindo de alguma forma. Né? A gente ainda carrega a cena do egoísmo. E a gente quer usar a lei de causa e efeito como se fosse uma grande e poderosa espada da vingança. E que vai pegar todo mundo. E a gente olha uma linda passagem assim, ó, que está descrita nos evangelhos, tá? E ela é a primeira passagem que a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. É o capítulo mais longo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E nele tem muita explicação sobre isso que a gente está conversando hoje, sobre a lei de causa e efeito. Olha que passagem bonita. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados famintos, sequiosos de justiça, pois serão saciados. Então, se eu ler essa primeira passagem, bem-aventurado, felizes os famintos, sequiosos de justiça, porque serão saciados, a gente vai pensar que toda injustiça causada no mundo, os injustos serão punidos. Se a gente olhar com esse olhar duro, mas se a gente olhar com o olhar espírita, né, com o olhar que diz que Deus está no controle, ele está dizendo o seguinte: se eu tenho fome de justiça, tá? Se eu quero um mundo melhor, ele vai acontecer, porque Deus está no comando. Eu não preciso querer ser eu a arma da vingança, a espada da vingança. Porque pela lei de causa e efeito, se o Benhur me fez o mal no passado, a conta é dele. E eu não sei o que eu fiz para ele em outra vida. Não faço ideia. Então quando ele diz isso daqui, a justiça vai acontecer e ela vai se orientando por mecanismos que muitas vezes nós não temos controle. Não temos controle de tudo que acontece. Mas aí vem, quando a gente fala de novo que a gente pode ser o senhor do nosso destino. O senhor do nosso destino, o capitão da nossa alma, essa é uma citação de uma poesia, significa que eu posso fazer um futuro diferente. Com menos dor, com menos sofrimento, com menos amorosidade, com menos problema na minha cabeça, com menos briga, com menos estresse, onde eu vou poder ter um melhor estado de plenitude. Porque a felicidade ela é muito relativa. A gente não pode confundir com euforia. Você está eufórico, fazendo festa, ó, que legal, estou eufórico, o tempo passou rápido. Uma visão mais imatura. Posso ter um equilíbrio maior na nossa vida. Isso pode começar hoje. Hoje. Porque se eu não me apercebo do que eu venho fazendo na minha vida, olha o que acontece. Eu vou gerando mal para os outros. Eu vivo minha vida, sou pai, né? Tenho 3 filhos. E mal e mal dou atenção para eles. Todo pequeno erro que eles cometem, eu uso isso para evidenciar, colocar luz sobre as fragilidades dele. Ah, meu filho deixou o sofá no meio da sala. E eu replico, viu? Você é sempre um desorganizado. Eu evidencio. Eu aproveito para toda hora estar cutucando, apontando falhas. Sou pai, daí a vida passou, o tempo passou, meus filhos nunca mais vêm me ver. Ou eu posso ter sido um bom pai, mesmo assim eles podem ter sido injustos e nunca mais vêm me ver. São suposições. Na minha vida, né, o que eu estou plantando? Vamos perguntar isso. Vamos pensar. Se eu estou pensando no meu destino, se eu estou pensando no futuro, eu estou pensando o que eu estou plantando hoje. Hoje, tá? Eu trabalho, ganho X por mês. Aí, eu por uma necessidade absurda, preciso comprar o melhor dos iPhones. O melhor dos iPhones.
E esse iPhone, eu adoro mostrar o status dele, que eu tiro aquele iPhone maravilhoso e ia mostrar para os outros, não sei o quê. Não sei o motivo de quem tem esse celular, tá? Eu só estou fazendo um comentário, posso usar o mesmo exemplo com um carro ou com outra coisa. E eu não tenho condição de pagar isso. E eu faço uma prestação disso. Em um ano. Sendo que isso vai estar consumindo 30% do meu salário. Começo a ficar endividado. Daí, estou estudando, está pagando faculdade, não consigo pagar mais. Daí o banco, que é bem legal, ele vai me cobrar juros do cheque especial. E eu vou trabalhar, vou ficar só nervoso. Então as coisas que eu fazia antes eu não conseguia fazer. E eu vou começando a me endividar. Daí eu pego dinheiro emprestado de um amigo. Daí eu não consigo pagar o amigo, perco o amigo não quer mais falar comigo. Daí eu pego o dinheiro de outra pessoa, também não quer mais falar comigo. Aí, só que mesmo assim, eu preciso andar com um tênis de R$2.000. Porque eu gosto de mostrar status. Você está todo endividado? Eu preciso postar eu jantando num lugar mais caro, com a melhor coisa. Então, gente, e teu problema é financeiro hoje. Você plantou o quê? Um desejo de status, do ego. Show? Isso. E eu vou colher o quê? O que eu vou colher? Eu vou colher um bando de problemas na minha vida, financeiro. Aí eu brigo com um, brigo com outro, preciso de dinheiro, tô toda hora uma confusão e tal. Eu não estou vivendo uma realidade. Então será que dentro dessa lei de causa, efeito, plantar e colher, eu estou vendo a realidade agora? Estou vendo a realidade agora, não estou dizendo que a gente não tem que desejar coisas melhores. Eu estou falando, é só um exemplo para mostrar que eu planto, colho. Eu planto, colho. E assim é uma lei da vida. É uma lei natural. Então vamos imaginar o seguinte, que eu fiz mal para muitas pessoas. Mal. Causei mal. Como é que eu mudo o cenário? Como é que eu direciono a história para outro sentido e eu começo a me reparar de novo com a justiça divina? Ó, Papai do Céu, tô mudando, hein? Quero ficar aqui descalei do Senhor, tá bom? Pode cobrar tudo agora. O Papai do Céu vai falar, não, meu filho, as coisinhas que você deve, se eu cobrar tudo agora, vai ser muito pesado você pagar. Então, você parcela? Parcela, vamos lá, vamos trabalhar. Sem juros? Sem juros, meu filho, ainda amortiza um monte de parte da sua dívida. É problema, a gente diminui e tal. Então tá bom, eu vou começar. Então vamos lá. O que eu passo que o Espiritismo pensa? Ele pensa o seguinte, ó. Primeiro tu começa aqui. Começa no arrependimento. Arrependimento maduro. Um arrependimento baseado nas coisas que a gente aprende. Porque existe aquele arrependimento que muitas vezes os espíritos ficam no umbral ou na vida e você vive num looping de sofrimento onde você só vibra nisso. Você não consegue parar, pensar, entender os seus erros, entender o que você fez, entender onde você errou, querer ter uma mudança de conduta. Poxa, se fosse hoje eu não faria assim. Quem já respondeu essa frase? Quem já disse isso? Pô, se fosse hoje, cara, eu não teria falado com aquela pessoa daquela maneira. Se fosse hoje, eu não teria cometido o mesmo erro. Se fosse hoje, o que é isso? Arrependimento. Você está mudado. Show de bola, a gente está crescendo. Arrependimento. Então, o arrependimento maduro, ele vem de uma profunda convicção que você quer gerar transformação. Dentro do arrependimento, de novo, de uma forma madura, a gente tem que revisitar as situações que a gente passou e aprender com elas, porque elas foram professoras para nossa alma. Dignas professoras. A gente tem que revisitar. Imagina, um exemplo, eu sofro com um ex-relacionamento, onde isso me gerou mágoa com tal pessoa, a gente namorou tanto tempo, ficou junto tanto tempo, eu sinto mágoa porque eu fiz mal, porque essa pessoa me fez mal, porque a gente brigou. Eu tenho que revisitar com a visão madura que eu tenho hoje, uma visão mais espiritualizada. Uma visão de uma pessoa que está mudando, que está buscando gravitar mais no bem, explicar a situação. Eu tenho que explicar para o meu eu daquele tempo tudo o que aconteceu. Tenho que olhar para a pessoa que me magoou e perdoar ela e me perdoar também e fazer esse ciclo.
para eu poder crescer e ser convicto. Não faria mais. Primeiro momento, arrependimento. Estou arrependido. O segundo, expiação. O que vem? Dentro do dicionário espírita, eu vou ler o termo bem certinho para ele ficar fixado. Tá? No dicionário espírita, diz assim: o que é expiação? É pena que sofrem os espíritos em punição de faltas cometidas durante a vida corpórea. Como um sofrimento moral, a expiação se explica no estado errante, como sofrimento físico no estado encarnado. As vicissitudes e tormentos da vida corpórea são, ao mesmo tempo, provas para o futuro e expiação para o passado. O que está dizendo, né? Que a expiação é uma espécie de sofrimento que eu posso passar. Moral, que é aquela dor, nossa, olha o que eu fiz, ou física, replicando até em doenças, porque muitas vezes o nosso próprio perispírito pode ficar marcado para adquirir essas doenças, para desenvolver doenças, por causa de expiações, de erros que eu cometi no passado, e eu vou acabar adquirindo uma doença. Então acontece. Então, isso é uma explicação de expiação. Então, para ficar kit, me arrependi, de alguma forma sofri, passei por alguma dor, passei por um aprendizado. Falou que isso aqui pode ser uma prova. E agora eu vou para o próximo passo, que é reparação. Vamos imaginar. Eu peguei, né? Derrubei o leite. Derrubei meu leite ali. Ferveu. Ah, derrubou meu leite. O que eu vou fazer? Vou lá, limpo o leite. Reparo, deixo tudo limpinho, vou lá ter que comprar outra caixinha para ter outro leite. Derrubei o leite dele. Eu derrubei o leite dele, caiu no chão, vou ter que limpar a bagunça que eu fiz. Você me desculpa? Eu desculpo, mas você me devolve o leite? Devolvo o leite, devolvi o leite. É um exemplo chulo, mas só para a gente explicar. Tem que ter sempre reparação. O que é reparação que a gente pensa? É um trabalho no bem. É fazer as coisas de forma diferente. É ajudar os outros. Se a gente não consegue reparar o mal feito para a pessoa que foi agente do nosso mal, que foi a pessoa que recebeu o nosso mal, a gente repara para outros. E a gente trabalha nisso. E nisso a gente vai melhorando e ficando quites com a justiça divina. Quer completar, meu amigo? Então, tem tudo isso aí. E assim, né, gente? Tem coisa que fica meio desanimado. Né? Tipo, mas meu Deus, né? O próprio Jesus falou para nós que nessa terra tereis aflições. Mas sabe, a gente vai voltar um pouquinho no livro dos Espíritos, que tem a classificação dos mundos. E a classificação dos mundos, elas começam lá no mundo primitivo. Esse é o primeiro, a segunda classificação. Aí você vai para o segundo, que chama-se mundo de provas e expiações. Eu podia falar para o terceiro para vocês agora, mas vou perguntar antes, adivinhem qual que a gente está? No 2, né? Está no mundo de provas e expiações. Então, você tem que, eu acho, não é romantizar isso, sabe, gente? Mas Deus olha para a gente, ou Deus sente a gente, ou Deus percebe a nossa vibração, porque Ele compreende a nossa totalidade, assim como nós olhamos para uma criança que está no berço, sabe? Que faz coisas assim, que tem que ter cuidado constante. Porque uma criancinha, se você não cuidar dela, ela vai perecer. Se você não alimentar, ela vai morrer de inanição. Ela vai precisar ter cuidados. Muitos. E assim estamos nós para Deus. Então, daí a gente começa a desmistificar um pouquinho, mediante essa informação dos mundos, sobre como Deus enxerga a gente. Ele enxerga assim. Eles estão aprendendo. Sabe? Eles estão aprendendo. Todo mundo já passou por um banco escolar aqui. Todo mundo.
Não tinha sempre no banco escolar aquele menino, aquela menina que ele era bem bom, que ele era bem rápido. E não tinha aquele menino que era bem lento. Era eu. Né? Era eu lá, o lento da turma, né? Mas sabe, gente... É um talento. Né? É isso. Existem níveis diferentes de aprendizagem. E assim somos nós. Alguns de nós vão aprender no estalo. Tipo Paulo. Né? E outros vão demorar um pouquinho mais. Tipo Ben-Hur. Né? Que vai ter que passar um pouquinho mais de coisas para aprender. E sabe, meus amigos, às vezes a expiação, a gente está muito ligado ao arrependimento, e está corretíssimo, Danilo, está corretíssimo. Mas muitas vezes a gente chega lá no Ministério da Reencarnação do Nosso Lar, em cima da Cocelpa, e diz assim, eu quero passar por isso. Mas você não precisa. Mas eu quero passar por isso. Para quê? Porque eu preciso sentir isso. Porque eu preciso compreender por que a pessoa faz isso. Eu preciso sentir isso. E aí a gente vem. E aí a gente vem. Então, sabe, amigos, nem todo sofrimento ele está ligado imediatamente com uma situação que tenha acontecido. Nem sempre. Aí vem uma prova. Uhum. Situação de prova. É uma prova. Sabe, nem sempre. Recomendo uma leitura para os amigos que gostam, chamado Renúncia. Renúncia vai tratar a história de um espírito de alta envergadura chamado Alcíone, que já estava em mundos inferiores e que tinha um amor imenso por Pólux, que estava em um mundo inferior, curiosamente chamado Terra. Tá? Alcíone já tinha vencido, entre aspas, todas as provações que fossem necessárias aqui no orbe terrestre. Ela já estava em mundos superiores. E ela chega para o seu orientador e ela diz, eu preciso voltar. Eu preciso voltar. E pergunto, por quê? Por causa de Pólux. Porque eu preciso ajudar a alavancar a evolução dele. Você subir para um mundo superior não quer dizer que você está perfeito. Porque a perfeição é o adjetivo, é a qualidade de Deus. Toda vez que eu dou um passo em direção a Deus, Deus dá mais um passo além. Toda vez que eu dou outro passo, Deus também dá um passo além. Não para se afastar de nós, mas porque Ele é perfeito. E nós somos perfectíveis. Nós almejamos a perfeição. Chegaremos no 99,999999. Mas o 100% é só Deus. E isso traz uma informação muito bacana. Porque se é perfectível, é falível. É falível. Teste de DNA dos laboratórios famosões aí garante para você a média de 99 pontos, não sei quanto por cento. Mas existe e já se comprovou a falha do 0 ponto alguma coisa por cento. Porque é perfectível. Então, o orientador fala para Alcíone, você sabe que se você for, você pode falir? E ela responde, sim, eu sei, eu sei. E mesmo assim você quer? Sim, eu quero. Por quê? Porque eu o amo de verdade. E aí eu recomendo a leitura para vocês, porque é muito chato dar spoiler sem a gente ficar sabendo, né? Pelo menos leia o resumo na internet lá para saber tudo o que aconteceu com o Alcíone. Quem gosta também tem lindo audiobook no YouTube desse livro.
bem gostoso. Né? Indo, muito bom de ver. dirigindo o carro, indo pro É. trabalho, colocar um audiobook, pô, show de bola. Para quem pega os engarrafamentos, é ótimo. Sabe, gente? Então, assim, a expiação, o sofrimento, ela não está ligada exatamente ao erro. Minto para vocês. Ela não está ligada automaticamente ao erro. E não é castigo. Jesus foi um missionário. Acabou sofrendo por uma missão. Tem aquela passagem do cego de nascença que ele foi um missionário para a cura de Jesus e para mostrar a fé. Exatamente. Sabe? Então, assim, nós temos que tirar um pouco esse caráter da causa e do efeito como se fossem qualquer tipo de sofrimento. É porque o fulano fez não sei o que na vida passada. Não é isso. E, queridos, vou falar uma coisa bem importante para vocês. Existem duas forças que nos atraem inevitavelmente. O amor e a dor. Só essas. São as coisas que nos unem. O X da questão, né? É. O amor e a dor. E tem mais, seu Valderias. Falo mais para o senhor. Agora vai ficar triste. Está acabando 1 minuto e vou deixar vocês tristes. Meus irmãos, não se enganem. Os pontos de reparação que nós temos, eles não estão na China. Eles não estão no Oriente Médio, muito menos em Marte, muito menos em Júpiter, muito menos. Eles estão muito mais perto do que nós imaginamos. Porque as reencarnações, elas se dão em grupos familiares. Não tenhamos dúvidas, já tivemos juntos muitas vezes. Muitas vezes. E estaremos muitas outras. Porque nos amamos? Claro. Mas porque também temos dívidas uns com os outros. E Deus é tão bom, tão justo, que Ele diz assim, vai lá conversar com o Danilo, na casa espírita. Porque nós já tentamos várias vezes. Então agora vocês vão como amigo e parceiro de trabalho dentro da casa espírita, para ver se reajusta. Parece que deu certo. Né? Torcemos para isso. Né? Então, sabe, meus amigos, assim, tiremos esse aspecto triste da causa e efeito. O efeito é dolorido para o aluno recalcitrante, para o aluno teimoso, para o aluno que olha para o professor quando ele mostra a tarefa e diz assim, tem que arrumar aqui. E daí ele diz, está certo. Não vou arrumar, porque está certo. Bem, vai ter um resultado em cima disso. Provavelmente a sua prova não virá com uma boa nota. Mas a causa e o efeito para a pessoa que é dócil, para a pessoa que é amável, para a pessoa que aprendeu a viver, também é dócil, também é amável. Não tenhamos dúvidas sobre isso. O Danilo citou a conta do iPhone, né? E a gente quer às vezes o iPhone. O grande problema é que a conta vem. A conta vem. Você pode fazer aquele jogo de cintura no teu cartão de crédito para ganhar os 45 dias lá, mas a conta vem. Né? Que nós possamos pagá-la em suaves prestações, preferencialmente de uma forma doce. Quer complementar mais alguma coisa, Danilo? Acho que só com a prece, né? Porque já deu o nosso horário. Então, queridos irmãos, eu convido a todos a gente fechar os olhos, fecharmos os olhos, para fazermos uma prece. Deus, espiritualidade amiga, nosso Mestre Jesus, agradecemos essa noite de trabalho dentro dos nossos corações. Deus, sabemos que os espíritos bons são aqueles que só têm desejo no bem. Que todos nós aqui possamos cada vez mais desejar o bem e combater o mal
que existe em nós. Senhor, que todos os dias a gente possa carregar dentro da nossa consciência o seguinte pensamento: será que hoje eu plantei o bem ou eu plantei o mal? Será que com a minha ação de hoje, qual futuro eu vou ter? De coisas boas ou de coisas ruins? Que a gente lembre sempre, bom Deus, que a vida não pode ser egoísta, que a gente tem que querer ver o bem do nosso irmão, de todas as pessoas que estão aqui no mundo. Porque a dor do outro é a nossa dor. Que assim a gente possa se tornar mais amorosos, mais benevolentes, mais atenciosos com nossos irmãos. Muito obrigado, que assim seja. Assim seja.